Bom dia a todos. Vamos dar início ao primeiro encontro dos candidatos a prefeito de Vitória, servidores ativos e inativos e aposentados do município. Esse encontro é uma iniciativa da ASSIM, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas do município de Vitória, uma entidade criada em 1997 para defender os direitos dessa classe, bem como beneficiá-los. O objetivo desse encontro, que será realizado com a participação de todos os candidatos a prefeitos filiados a partido com representação no Congresso Nacional, é não só conhecer cada um dos concorrentes, mas saber deles o que preparam para o servidor público. Este espaço é para tirarmos as dúvidas e trazermos pautas tão caras à nossa classe. Nosso encontro com o candidato será realizado em 3 blocos. Neste primeiro, que iniciaremos em seguida, vamos apresentar o candidato e dar a ele a oportunidade de responder por que ser prefeito de Vitória. No segundo bloco, traremos os nossos questionamentos, perguntas elaboradas nos últimos dias com a colaboração dos associados. E para encerrar, daremos espaços aos presentes para que façam suas perguntas. Hoje estamos recebendo Lucílio Castelo de Assunção, o capitão Assunção, filiado ao PL, deputado estadual no segundo mandato. Assunção já foi deputado federal. Assunção, o senhor é nascido na cidade de Ecoporanga. E a gente começa te perguntando, por que o senhor quer ser prefeito de Vitória? O senhor tem 10 minutos para a resposta. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui diante da Associação dos Aposentados e Pensionistas. Primeiro, isso é uma lenda, eu não nasci em Ecoporanga, eu me casei em Ecoporanga, meus filhos são todos em Ecoporanga. Recentemente houve uma discussão na internet dizendo por que você declarou somente R$9.000? Assim, as pessoas acham que você vai fazer fortuna virando político, né? Mas, na verdade, o único bem imóvel que eu tenho fica em Ecoporanga, na casa da minha sogra. Então, quando ela desmembrar, eu vou poder declarar o imposto de renda. E é uma casa que eu estou fazendo aos pouquinhos, para que, quando tudo terminar, quando tudo passar, eu acredito que eu não posso contribuir muito ainda para o Espírito Santo, no caso hoje, Vitória. Aí eu vou ficar morando realmente em Ecoporanga, naquele imóvel que a gente está preparando. É a casa dos nossos sonhos, né? E até agora não está sendo possível declarar porque não foi desmembrado. Eu estou confiando na minha sogra que ela não vai me deixar na mão, não. Eu comecei na política, e aí eu sou de Vila Velha, nasci em Vila Velha. Eu comecei na política por causa de um anseio de uma categoria de funcionário público. Nós estávamos numa defasagem salarial muito grande, naquela transição de governo, no final de governo Zé Inácio com Paulo Artung, a situação já estava ruim, e nós fizemos pela primeira vez, nós fizemos uma reunião de todas as categorias ligadas à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Nós precisávamos estar unidos, e todas as associações se reuniram num único local, lá no antigo Clube dos Oficiais. Hoje já tem uma outra nomenclatura, mas a gente ainda conhece como Clube dos Oficiais. E lá nós enchemos aquele ginásio. Hoje é a sede de um banco, mas tem também uma área que é o espaço de aluguel. E ali os militares ficaram com receio de demonstrar sua insatisfação com o governo, por causa da defasagem salarial principalmente, e escolheram algumas pessoas para fazer a manifestação. Nós seríamos, entre aspas, os bodes expiatórios. A gente estava preparado para aquilo. E a minha fala foi muito forte. Existiam mais de 1000 pessoas naquele dia, tudo registrado lá no Clube dos Oficiais. Eu fiz a minha manifestação dizendo que a gente não concordava com a forma que o governo estava tratando a nossa categoria, e já esperava que estava por vir. Isso é normal, você é militar, você já entra com aquelas normas, você não tem que ficar dando opinião sobre nada, você tem que cumprir as ordens.
o militar, né? Obediência, hierarquia e disciplina. São os dois pilares do militarismo. Quando eu me manifestei, eu tinha uma vida muito confortável. Minha vida estava resolvida. Mesmo com os baixos salários, eu não tinha problema nenhum. A minha situação financeira era muito equilibrada. Tudo que uma pessoa daquela idade, naquele momento, poderia ter, eu tinha. Tinha moto, tinha carro, a situação do Brasil estava boa, mas a justiça não estava. E a nossa forma também de reajuste era muito boa, a gente sempre estava beirando a inflação. Mas, por culpa de inépcia governamental, acabou atrasando muito e nós ficamos em situação muito difícil. Mas, especialmente para mim, estava bom, por equilíbrio familiar mesmo. Mas aí eu fui como um bode expiatório e acabei ganhando uma transferência compulsória. Eu fui parar em Ecoporanga, alguns amigos meus foram parar em Alegre, outros em Nova Venécia. Foi uma diáspora. Eles imaginaram que nós éramos os líderes e transferiram compulsoriamente para diversos lugares do Espírito Santo. Nós tínhamos uma próxima assembleia na outra quarta-feira. Isso tudo aconteceu numa quarta-feira. No dia seguinte, quando eu fiz o meu pronunciamento, saiu minha transferência para Ecoporanga. E aí o governador tinha certeza de que eu não estaria presente na outra assembleia, que seria uma mais, digamos assim, mais reforçada e ruidosa também. E na quarta-feira eu apareci lá, para surpresa de todos. O governador falou assim: agora é a hora de eu abrir o processo administrativo, que eu vou mandar esse oficial embora da polícia. Aí eles não contavam, eles fizeram, quando você faz a coisa no sangue, sem raciocinar, você acaba fazendo errado. Tem muita calma para fazer as coisas. Naquele período eu era juiz militar. O militar, ele eventualmente, o oficial intermediário, que é o capitão, ele passa pela justiça militar. Lá são 5 juízes, um togado e 4 juízes militares. E eu era juiz militar. O juiz militar, o juiz ele é inamovível. Ele não pode sair daquele local até que aquele tempo termine. E cada juiz militar fica 3 meses. E quando eu apareci lá, todo mundo foi ameaçado pelo comando-geral e não sei o que. Eu continuei falando firme para que a gente pudesse cobrar do governador a reposição salarial. E aí, abriram um procedimento contra mim. Falaram: agora esse cara está derrotado. Aí, quando acabou o meu prazo de 3, eu continuei indo nas reivindicações, mudou o governo, entrou o governo de Paulo Artur, nós paralisamos. Aí, agora sim, é bom que divulgue isso, porque depois eu vou falar por que agora sim. Naquele período nós paramos tudo, Artur entrou, e o comandante-geral, Coronel Lugar, não sei se os mais antigos conheceram ele, um oficial de olhos claros, né? Ele pediu a nós para que a gente fosse conversar com a tropa para voltar a trabalhar. E eu já estava transferido para Ecoporanga, mas continuava nos 3 meses como juiz, inamovível, né? E o processo contra mim rolando. Nós demos um crédito para o governador. Nós, como funcionários públicos, a gente acreditou que o Artur fosse resolver a parada. Fomos lá, chamamos todas as viaturas da Grande Vitória que estavam paralisando o Estado e conseguimos convencê-los, dizendo que o governador estava aberto ao diálogo. Foi a última vez que eu vi Artur na minha vida. Ele não atendeu aos nossos anseios e eu fui parar em Ecoporanga. Em 2005 eu fui chamado por um jovem oficial da minha turma, que já morreu, câncer, foi uma vida muito rápida dele, o câncer foi fulminante. Ele me falou: nós estamos apanhando muito, nós precisamos ter representantes na política. Aí eles fizeram algo que levou o nome errado de plebiscito, que era uma consulta popular interna, e escolheram pessoas para disputar uma prévia dentro dos quartéis, onde eles escolheriam representantes para a Assembleia Legislativa, que seriam 3 representantes, e um na Câmara Federal. E ele já foi até escolhendo a minha posição: você vai disputar a Câmara dos Deputados, porque está para passar a reforma ali, a gente tem que ter um cara lá para lutar por nós. Ah, tá bom. E eu ia Ecoporanga já transferido e tal, sou
solteiro, e nós fomos, fiz uma prévia de 30 dias, vou adiantar porque senão vai dar o tempo, né? Aí, 30 dias fizemos a prévia, graças a Deus fiquei em primeiro lugar, porque a gente tinha um bom relacionamento com os colegas do Espírito Santo inteiro, devido aos nossos trabalhos que a gente tinha feito, né? E fomos para a disputa. Naquela disputa foi interessante porque as regras eleitorais proporcionavam ao militar da ativa você escolher o partido seu um ano depois. Você se candidatou um ano antes, aí você não podia mais sair do partido. O militar da ativa não. Só um ano depois você entrava para ser candidato. Isso facilitou muito a nossa vida. Nós colocamos todos os partidos aqui na frente, como aquele filme Minority Report, já viram? Sobre os assentos para antecipar o crime. Nós antecipamos a eleição, nós verificamos que o lugar mais propício para a gente ganhar uma vaga de deputado federal, no caso meu, porque os deputados estaduais escolheram os melhores lugares, porque a composição é diferente, foi dentro do PSB, onde só tinha um deputado federal, que era Renato Casagrande, que naquele pleito estava vindo para ser senador. Então ele abriria a vaga e eu seria candidato a deputado federal. Terminadas as eleições, fiquei como primeiro suplente, 2 anos depois eu subi a Câmara. E aí foi a nossa luta sempre em torno da categoria da segurança pública. Nesse tempo todo que nós ficamos na política, para adiantar, eu jamais votei contra o funcionário público e também nós nunca legislamos alguma coisa que fosse prejudicar a categoria. Depois da reforma, eu sendo do partido do presidente Bolsonaro, eu fui contra a reforma que aconteceu, da forma que aconteceu. Quando a reforma veio através do governo do Espírito Santo, aqui no Espírito Santo, nós fizemos um grande bloco para que ela não passasse, perdemos por 2 votos, inclusive o atual gestor de Vitória, naquele momento votou contra, só que fez aquela burrada quando começou o mandato dele. Então a minha essência é de olhar para a categoria do funcionário público. Meu pai foi sargento da Polícia Militar, já faleceu no ano de 1975. Durante um bom tempo, minha mãe ficou sem recurso financeiro porque eles não tinham legislação favorável às pensionistas, e quem sustentou a família foi meu irmão mais velho, que já é falecido. E até que as esposas de policiais conseguiram o benefício da pensão ser pensionista. E aí deu um equilíbrio na minha casa. Então essa luta e essa angústia que os funcionários públicos, de um modo geral, passam, eu sinto isso na pele e eu levo isso como uma bandeira nossa. Mesmo que algumas categorias dentro da Assembleia, quando vão pleitear, não procuram a gente para manifestar o nosso voto, a gente não somente vota favorável, mas batalha para que outros deputados percebam a dificuldade que os funcionários de modo geral enfrentam. É com essa bandeira que eu estou vindo para a Vitória, para que nós tenhamos uma forma de poder reparar essas desigualdades, principalmente no que aconteceu na última gestão. A gente sabe que isso vem de um longo tempo, mas eu acredito que ele poderia, até porque ele é oriundo do funcionalismo público, poderia ter pensado de uma forma melhor e ouvido com bastante atenção as categorias. Falei demais. Obrigada, candidato. Agora vamos iniciar o segundo bloco. Os associados têm alguns questionamentos de situação que impactam diretamente o servidor. Vamos à primeira pergunta. Qual o seu plano de governo para a valorização do servidor público municipal? Nós fizemos um plano abrangente, mas primeiro a gente tem que avaliar o que os funcionários públicos, de modo geral, eles querem. Eu acredito que se a gente não fizer isso, se a gente não entrar no governo e querer dar continuidade ao que está acontecendo, não vai funcionar. Quem move a máquina pública é o funcionário público. Existe uma geração de novos políticos que eles estão fortemente tendendo a não valorizar o funcionário público, como esse cidadão que está hoje em Vitória, colocando peças que não deveriam existir. Nós sabemos que a máquina não funciona se não tiver um funcionário motivado.
Mas eu preciso primeiro fazer uma radiografia para saber o que o funcionário público quer. Nós tensionamos, colocamos lá como um dos itens da valorização da carreira, reformulação das carreiras, mas eu preciso ouvir o que as carreiras querem, o que o funcionalismo público quer. Sem isso, a gente não vai poder caminhar. Eu posso botar coisas muito bonitas no papel, mas não vão ser a verdade. Eu tenho que ouvir primeiro a categoria. Lembrando, e é bom que seja filmado, lembrando que isso faz parte da nossa história de luta, da forma que eu entrei na vida pública. O plano de cargos e salários do município está totalmente defasado. Ainda hoje temos servidores que ganham menos que o salário mínimo, o que obriga o município a fazer uma complementação. Que atitude o senhor irá tomar se vencedor do pleito para resolver a questão? Todos os governos, vamos falar agora do governo do Estado, todos os governos do Estado, eles têm um orçamento, mas vem aquele orçamento como uma forma de permanecer na política e trazer muitos dos seus, digamos, apaliguados para os próximos cargos. Como é que eles fazem isso? No governo do Estado. Eles pegam o orçamento e veem qual é a margem que dá, eles veem o funcionamento público como prejuízo. Isso aqui eles falam de... tem um nome que fala... Vocês sabem, quando sempre vai aumentando aí o valor que tem que ser repassado para o funcionamento público, tem um termo que eles usam, crescimento vegetativo. Isso aqui é crescimento vegetativo. Isso aqui não é investimento. Eles acham que é investimento, é pegar aquele valor que é vultoso. Todos eles fazem isso. Não tem diferença entre Paulo Artung, Zé Inácio, todos eles fazem isso. É o tradicionalismo perverso da política, para dizer que são bons gestores. Nós vamos agora investir nas prefeituras, assim que funciona o governo do Estado. Aí pega aquele recurso todo e começa a investir nas prefeituras. Investir. Traz lá uma máquina, um calçamento e tal, quando na verdade eles acabam deixando as prefeituras com o pires na mão. E os seus gestores municipais acabam que não administram os recursos que eles deveriam ter. O que acontece com isso? Deterioração da categoria que deveria ser privilegiada. Se nós começarmos a pensar diferente, nós vamos ver que se você valorizar aqueles que movimentam todos os setores da administração pública, nós vamos ter dinheiro em caixa. Outra forma também que eles pensam, arrecadou, que é cobrar imposto e cair no caixa do governo, né? Agora nós vamos ter que trazer as nossas prioridades. Não tem um gestor que pensa em fazer com que aquele caixa comece a crescer sem onerar o cidadão capixaba ou de todo o Brasil. Os gestores não pensam isso. O que é pior, a nova categoria de política que está entrando, independente de qualquer tendência ideológica, eles estão pensando em diminuir cada vez mais os direitos que os funcionários públicos têm. Isso aí é uma onda crescente. Isso é um perigo para nós que viemos do serviço público, essa nova tendência de novos políticos. A minha é de valorizar, onde for possível, sempre com a atenção. Eu tenho que ouvir, não tem jeito. Eu aprendi com meu pai, eu tenho que ouvir as pessoas. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória vem fornecendo aos seus segurados um atendimento de péssima qualidade, na maioria das vezes sendo atendidos por estagiário. Pedidos de aposentadorias levam quase um ano para serem analisados. Qualquer solicitação dos segurados, a única instância de decisão é a presidência do Instituto. Fora isso, obriga o aposentado e pensionista a procurar a justiça. E ainda fica obrigado a gastar dinheiro para ter os seus direitos reconhecidos. Qual a providência que o senhor candidato, se eleito, tomará para solucionar a questão? Eu podia falar que nós vamos modernizar, trazer tecnologia, tem que tomar muito cuidado com tecnologia. A gente vai mexer com muita tecnologia em Vitória, se for da vontade de Deus, ser prefeito da capital. Mas não em setores como esse. A gente precisa ter pessoas qualificadas para ter um atendimento sério. Eu vejo, no caso nacional, o que acontece com os brasileiros quando procuram o INSS. O desespero que é.
tentaram fazer uma automação e o negócio falhou. Por mais que façam propaganda dizendo que está tudo bem, não está bom. É muita reclamação que a gente escuta. No governo do Estado também eles têm essa dificuldade, principalmente no Jerônimo Monteiro. O que nós temos que fazer é trazer um pessoal que saiba trabalhar com isso, dando atenção àqueles que contribuíram durante anos ao serviço público de Vitória e precisam de um bom atendimento. É como se minha mãe tivesse que ser atendida lá e se fosse bem, e o problema dela fosse resolvido. Minha mãe é pensionista do Jerônimo Monteiro e eu vi toda a dificuldade que ela teve quando teve que sustentar sozinho 4 filhos. Foram momentos tortuosos. Essa coisa está na minha mente. E é bom que hoje eu esteja aqui para que eu passe esse momento que a minha família sofreu, para que eu também não queira que outras famílias sofram o que a minha mãe sofreu na pele. Tanto no Conselho Administrativo como no Conselho Fiscal do Instituto, a parte patronal é representada por 3 membros: Prefeitura, Câmara Municipal e Instituto. E os servidores segurados são somente representados por 2 membros: Sindicato e ASIM, não existindo nesse caso a paridade, o que prejudica o bom andamento dos trabalhos, pois sempre é aprovada as matérias de acordo com o que o Executivo Municipal quer. Qual a providência que o senhor candidato, se eleito, tomará para solucionar a questão? Se tem alguém que não está tendo a participação, ele tem que ter uma participação qualificada, né? Tem que aumentar o número de participação para que haja uma decisão aperfeiçoada. Está tendo uma disparidade aí a favor do governo municipal. Isso não pode acontecer. A oportunidade que vocês têm é única. Eu acredito que, não sei o pensamento dos outros candidatos, mas a oportunidade de a gente ver isso é muito grande com a nossa presença. Eu não estou fazendo política, eu quero resolver problemas. A minha vida inteira foi resolver problemas. Todos os problemas que apareceram na minha frente foram gigantescos, mas o Deus que habita no meu coração foi maior e ele resolveu junto comigo. Ele falou: você faz dessa forma, eu vou fazer, para que as pessoas possam ser bem atendidas. Se é essa questão aí, é fácil de resolver. Mas eu não sei, você falou isso, eu não conheço, tá? Eu estou abrindo meu coração porque muita coisa que eu não conheço. Eu preciso da ajuda de vocês para resolver os problemas dos aposentados e pensionistas. Mas o sindicato, o que eles acham disso? Ou eu não posso perguntar? A Lei Orgânica do Município de Vitória, de 5 de abril de 1990, em seu artigo 46, criou um Conselho de Justiça Administrativa composto paritariamente por integrantes da administração e por servidores, para apreciar, julgar e emitir parecer em recursos de punições e inquéritos administrativos. Ocorre que até os dias atuais esse conselho ainda não foi implantado. O município encontra-se em situação irregular, em flagrante desrespeito à lei orgânica do município. Tendo em vista que o conselho já foi criado pela lei orgânica, qual o seu posicionamento quanto a isso? E se for vencedor do pleito, irá colocar o conselho em funcionamento imediatamente em sua posse? Se já foi, só falta criar, né? Já foi criado. É só colocar em ação. Da forma que estiver na lei, ele tem que cumprir, né? Não posso ser contra a lei. Não sei por que não foi criado ainda. Hã? Olha, todas essas peças que forem para ajudar os nossos aposentados e pensionistas, podem mandar comigo. Eu não tenho problema nenhum de resolver isso. Eu falei para vocês, quando acabar toda a minha vida pública, eu vou ver da minha aposentadoria. E dos R$9.000 que a Gazeta foi descobrir lá que tem no meu imposto de renda. Eu não preciso mais do que isso. Os meus filhos já estão criados, minha filha mais velha tem 18 anos, vai fazer 19 agora em outubro. Meu filho do meio vai fazer 18, e a minha filha mais nova, 15 anos. Daqui a pouco, quando tudo terminar, eu quero só viver da minha aposentadoria. Eu não nasci para ser milionário. Eu quero levar uma vida confortável com o tanto que eu contribuí para o Espírito Santo, do meu salário. O Estatuto do Servidor Municipal de Vitória
Lei 2.994 de 1992, com 42 anos, está totalmente desfasada, inclusive indo de encontro às disposições da própria Lei Orgânica Municipal, que é de 1990. Qual a sua disposição, se eleito for, de proceder às devidas atualizações na legislação que o caso requer? Eu acredito que vai ser até mais caro do que a gente imagina, porque se o prefeito pensa pela cabeça dos aposentados e pensionistas, e tem partidos que gostam das categorias, a gente sabe disso, partidos que ideologicamente não pensam como eu, mas que vão estar em sintonia com os aposentados e pensionistas, isso é fácil de resolver através da Câmara Municipal. Se você já envia o projeto, é altamente receptivo. Vou dar um exemplo assim, de como isso aconteceu recentemente no governo do Renato Casagrande. Renato Casagrande, eu sou oposição ao governo dele. Ele recentemente aprovou um projeto que facilitaria a vida do empreendedor capixaba, que foi a questão das licenças ambientais. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Foi uma legislação muito moderna, contemporânea, e quando nós lemos aquilo ali, os deputados que são oposição ao governador, nós gostamos daquela lei, que ela ia beneficiar o empreendedor, reduzir o prazo das licenças, o tempo, ia dar celeridade para formar novos empreendimentos e gerar emprego e renda. Quando nós vimos aquele projeto, esse projeto é bom. Quem comprou a briga dentro da Assembleia com galerias lotadas foram 3 deputados do PL, 4 deputados do PL, e a própria base do governo disse assim: o que está acontecendo? Então é isso que vai acontecer na Câmara Municipal, quando o prefeito de Vitória, o novo prefeito, a discussão, entregar lá, e todos os vereadores, inclusive os vereadores que pensarem diferente das minhas ideologias, encamparem esse projeto e endossarem e votarem e aprovarem. Colocar no Casagrande é engenheiro florestal. A formação dele é engenheiro florestal. A reforma da Previdência Municipal realizada pela atual administração, que assumiu em 1º de janeiro de 2021, um feriado, sendo sexta-feira, teve um sábado e domingo. Já na segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, a partir das 5 horas, apresentou 3 projetos de lei que alteravam toda a regulamentação da Previdência dos servidores municipais, ativos, aposentados e pensionistas, e segurados no Instituto, sem que houvesse discutido a matéria com nenhum dos órgãos de representação dos servidores, e foram analisados, discutidos, votados pelo Legislativo, encaminhado ao Executivo Municipal, que já sancionou e fez publicar no dia 5 de janeiro de 2021, ou seja, em menos de 24 horas. E com isso criou o maior confisco das aposentadorias e pensões do município. O que o senhor, se eleito, pretende fazer em relação à Previdência Municipal? O atual prefeito ele desaprendeu tudo que ele fez, porque com a gente lá na Assembleia, nós votamos para barrar a reforma no Estado, e por 2 votos nós perdemos, foi uma luta gigantesca, nós mobilizamos todo mundo, trouxemos os funcionários da Trans Galerias. Infelizmente a força governamental foi muito extensa, acabou perdendo por 2 votos. Teve gente, a sessão demorou tanto que teve gente que estava em seu consultório e só depois que terminou o seu atendimento veio votar. Isso fez com que a gente perdesse por 2 votos. Esse cidadão que hoje governa a Vitória, ele estava entre o grupo que estava fazendo com que os deputados não votassem a favor da reforma e fez essa burrada lá no começo da prefeitura. Eu sou totalmente contra isso. Você tem que debater o máximo possível. Essa questão aí de mexer com garantias e salários de servidores, eu sou totalmente contra isso. Isso é um absurdo. Existem outras formas de você resolver isso sem resolver o quê? Falta recurso financeiro. Nós estamos falando de um município que vai dar agora, esse próximo orçamento, mais de 3 bilhões de recursos. Então é falta de gerir os recursos e não usar a máquina pública para poder se perpetuar na política. A prioridade minha vai ser valorizar o funcionário público. Só que se eu colocar isso na internet, você acha que eles vão me detonar? Está aqui gravado aqui agora.
Se eu aparecer na televisão dizendo assim, a minha prioridade número 1 vai ser valorizar os funcionários públicos. Eles não querem saber. A população foi contaminada por causa desses novos políticos, de que os funcionários públicos são a parte mais pesada do orçamento público. Só que ele não sabe fazer com que esse orçamento cresça sem cobrar do cidadão novos impostos. Eu vejo eu sempre gostei de mexer com política local. Gostei mesmo. Eu fiz muitas extensões, muitas especializações nessa área. A primeira minha foi foi da secretária de secretária de assistência social, a Ana Bretoneiro. Ela foi uma orientadora do meu curso na FGV sobre políticas públicas municipais. Não estou dizendo que ela é boa ou é ruim, ela foi minha orientadora lá, foi minha coordenadora de curso, e onde eu comecei a perceber que os gestores, eles não têm como, não entra na cabeça deles, nem essa nova geração, de que existem formas de você aumentar o gasto do governo sem espoliar o cidadão e sem cortar os direitos dos funcionários públicos. Essas duas modalidades sempre vão estar andando juntas, gente. Fazer com que arrecade mais, forçando novas taxas sobre tributos e penalizando o funcionário público. Todos eles, invariavelmente, ao longo da história, fazem isso, mas não tem o mínimo de discernimento de pensar que assim, como a gente vai fazer com que o nosso caixa cresça sem fazer com que a gente penalize o funcionário público nem aumentar tributos. Eles não fazem isso. É o que a gente chama de hoje a gente chama de administração disruptiva. Os novos modais de tecnologia fazem com que cada prefeitura, se eles quisessem, pudessem fazer o caixa aumentar recursos sem penalizar o cidadão e sem penalizar o funcionário público. Exemplo disso, Recife está fazendo isso. O prefeito lá está de parabéns pelo trabalho que está fazendo o caixa crescer através de hubs de tecnologia, criando startups, fazendo com que essas startups gerem rendas para o município, sem criar imposto, e trazendo geração de emprego e renda para essa garotada nova que gosta muito de mexer com tecnologia. Não penalizou o funcionário público, nem criou novas taxas sobre tributos. Mesmo tendo sido feita uma avaliação atuarial inicial em 1994 para a implantação do RPPS no município de Vitória, nenhuma administração na história do município, até os dias de hoje, nunca fez uma integralização de recursos financeiros para o Instituto. Em decorrência da avaliação atuarial realizada, o que criou um déficit atuarial no Instituto. Equacionado esse déficit atuarial do Instituto com a segregação da massa de segurados, feito pela Lei Municipal 8.134 de 2011, passando o Instituto a ser um RPPS em equilíbrio, hoje não há déficit atuarial no Instituto. Se o senhor for eleito, qual o seu posicionamento em relação às alíquotas de contribuição previdenciárias progressivas e legalmente instituídas pela atual administração? Tudo que o atual prefeito fez, penalizando o servidor público, a gente vai desfazendo. Eu preciso da ajuda de vocês para ver como é que a gente vai fazer isso. Todas essas covardias vão ser corrigidas. Não admito que aqueles que contribuíram para a prefeitura não, o povo de Vitória durante anos e anos, com salários medíocres, agora sendo sobretaxados. A gente tem que fazer essa correção. Não concordei, mandei mensagem para esse cidadão logo que eu soube que as coisas iam acontecer de forma no afogadinho, sem discutir com as categorias. Não me respondeu. Esse cidadão só foi me responder muito tempo depois, no segundo mandato, quando eu tinha ganhado êxito nas urnas, e não respondi também porque ele já tinha perdido tempo já. Corrigir essas desigualdades, é a prioridade do mundo. Se declarada inconstitucional a reforma previdenciária pelo Supremo Tribunal Federal, o confisco que foi feito nas aposentadorias e pensões terá que ser devolvido. O senhor, se eleito, pretende fazer a devolução dos valores reconhecendo o erro do município administrativamente, ou os segurados terão que gastar ainda mais para interpor uma ação judicial para tanto?
Pessoal, decisão judicial você tem que cumprir. Mas eu acredito que você está lidando com uma caixa de, a partir do ano que vem, 3 bilhões de reais. Esse ano foi, que ele mandou para a Câmara, foi 2 bilhões e 920 milhões, se não me fala. É isso mesmo. E vem vai passar de 3 bilhões. Esse orçamento ele pegou 30% para ele, você sabe disso? Para usar do jeito que ele quisesse. Fez a prioridade da cabeça dele. Perguntou, eu quero fazer. Não perguntou, eu quero fazer dessa forma e acabou. Prioridade desse cidadão aí é reeleição para depois tentar ser governador do estado. Imagine o traste que vai ser um homem desse governando o Espírito Santo. Então eu não concordo com isso. A decisão, primeiro a gente tem que cumprir, mas se vocês acharem, juntamente com o prefeito, que a gente pode corrigir, isso não vai trazer, se não trouxer sanção para o prefeito, a gente tem que ver isso também. Se for legal a gente fazer essa reposição, mesmo que o STF julgue que não tem que fazer, a gente fará. Eu preciso da ajuda de vocês para ver se isso vai ser legal por conta do prefeito, se é um ato arbitrário ou não, porque tem isso também. Se não for arbitrário, eu faço com maior boa vontade. Eu estou falando para vocês, eu sou filho de aposentado e filho de pensionista. A minha vida inteira eu vi esse sacrifício dos dois para sustentar uma família. Os aposentados e pensionistas do serviço público de todo o país sempre contribuíram para a Previdência sobre a parcela que excede o teto do RGPS. Em obediência à determinação do inciso 18, artigo 40 da Constituição Federal, dispositivo constitucional que não foi alterado pela emenda constitucional número 103 de 2019 e nem por nenhuma outra, o município de Vitória, de forma irregular, fixou a contribuição previdenciária de 2021, incidiu sobre os proventos dos aposentados e pensionistas que excedessem ao valor do salário mínimo e depois, em 2023, fixou como teto de isenção o valor de 5 salários mínimos, continuando irregular. O senhor, se eleito, pretende de imediato corrigir esse erro e colocar como teto o do RGPS? É o certo, né? Eu acho que a Prefeitura de Vitória foi o único que fez errado. Esse cidadão que está aí com o estação de Estado de Vitória, ele acha que os funcionários públicos são a turma que ele gostava de mexer quando era delegado de polícia. Todo respeito aos delegados, mas ele aprendeu tudo errado ao formar na academia tão respeitosa quanto a academia da Polícia Civil. Eu tenho esse compromisso de colocar no teto do INSS. Com a segregação da massa de segurados do Instituto, os servidores segurados foram divididos em 2 grupos: Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro. O município de Vitória, até o exercício de 2021, tinha alíquota de contribuição previdenciária patronal que representava o dobro da alíquota aplicada aos servidores. Na reforma da Previdência, em 2021, a alíquota dessa contribuição patronal passou a ser a mesma dos servidores. O município reduziu sua contribuição à metade do que era. Posteriormente, em 2023, a Lei 9.965 de 2023 fixou as alíquotas de contribuição previdenciária patronal para o fundo financeiro em 28%, sendo que os servidores segurados desse fundo contribuem com alíquotas de 14%, 16,5% e 19%. Ou seja, não voltou à situação que existia antes da reforma. Com relação aos servidores segurados do Fundo Previdenciário, também contribuem com alíquotas de 14%, 16,5% e 19%, enquanto a alíquota patronal é de 19,12%. A situação é a mesma, não houve redução da contribuição patronal. Tudo isso coloca em risco o equilíbrio do sistema previdenciário do município, principalmente a longo prazo. Se o senhor for eleito, o que pretende fazer para corrigir essa situação e não colocar em risco o equilíbrio do sistema previdenciário no município de Vitória? Se nós não fizermos uma radiografia de tudo que está acontecendo, a gente vai, e não ouvir as partes interessadas, a gente vai errar. Qualquer gestor público vai errar. O atual gestor, ele vai para frente penalizar mais ainda
os funcionários públicos, todas as categorias, ele vai usar o seguinte argumento: a nova reforma tributária que ia acontecer, ou que está acontecendo em Brasília, vai ser muito ruim para nós, então a gente vai ter que praticar. Ele está usando a mesma cartilha do mentor dele, que é o Paulo Atung, austeridade. Ele usa esse sistema bonito para os jornais publicarem e arrebentar com o funcionário público. Antes de tomar qualquer decisão em relação a isso, eu preciso ouvir as pessoas que contribuíram com o povo de Vitória, que são os funcionários públicos que já deram a sua contribuição. Eu tenho que ouvir todo mundo. E os seus representantes eleitos nas suas categorias, a associação, por exemplo. Não posso fazer nada sem ouvi-los. Aí eu tomo a decisão correta. Quando você faz isso, você erra menos. Não é que a gente vai estar certo, não. Aí a probabilidade de errar é muito menor. A questão de gerenciar a caixa, gente, é prioridade que o gestor dá. Só que os caras pensam em perpetuar na política e acabam fazendo essas danações, como a gente está hoje vendo na Prefeitura de Vitória. E não é só dele, não, vem de um bom tempo já. Alguns menos, outros mais. Mas ninguém nunca pensou dessa forma. Não existe alguém que pense em aumentar a caixa sem mexer com o tributo, nem mexer com a vida do funcionário público. Nós vamos fazer diferente. Existem exemplos bons, tá? Um dos exemplos é esse que eu acabei de dar. Olha o que está acontecendo em Recife, olha o diferencial que está acontecendo no jovem político. Conheci o pai dele era meu amigo. Ele está fazendo diferença lá. Não é do meu partido, é do partido contrário ao meu, mas está fazendo um excelente trabalho, mexendo com a administração disruptiva. É um termo que a juventude gosta de usar muito, porque tem tudo a ver com tecnologia e não tem a ver com tributação. Estamos encaminhando agora para o final. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta a fazer. Capitão Assunção. Bom, a minha pergunta que eu iria fazer, o senhor quase já respondeu. Mas eu queria dar uma ilustração, porque na verdade a Associação dos Aposentados, ela, pela segunda vez que ela promove, oferece aos candidatos, fizemos isso em 2012, os candidatos a prefeito da época, e estamos repetindo agora porque nós queremos que, primeiro, que a sociedade civil da população de Vitória conheça parte dos sofrimentos dos servidores públicos, para tirar um pouco daquela mancha de que funcionário não produz, não rende nada, é inútil, não é isso. E nós aqui estamos dando nós estamos fazendo um cenário real de democracia, quando nós estamos ouvindo todos os candidatos a prefeitos os partidos têm regulamentação representativa lá no Congresso Nacional. Estamos ouvindo todos, independente de cor, ideologia. Nós somos da Associação dos Aposentados, representamos de 14 mil servidores, parte dos ativos que simpatizam com nossa causa e os 6 mil aposentados. E em cima daquilo que o senhor falou, que não é uma pergunta, é só uma observação, para dar uma ideia ao senhor de quanto nós somos, a classe sindical da prefeitura, respeitamos alguns limites ideológicos, evidentemente que eu não posso criticar, né? Mas eu falo pela assim. Nós temos um grande problema. Por exemplo, a ASSIM foi criada em 1997. 1997. Nunca fomos convidados ou consultados por quaisquer um dos vereadores de todo esse período para dar um esclarecimento em qualquer matéria que verse sobre previdência. Nunca, vou repetir, jamais fomos convidados para opinar a respeito desse assunto lá, para evitar descontrole e desconformidades com a Constituição,
lei infraconstitucionais, nós nunca fomos convidados. E olha que nós tivemos, nesses 27 anos, 11 vereadores servidores públicos. Servidores públicos. Nunca nenhum nos convidou para emitir uma opinião. E nessa brincadeira, artigos constitucionais foram violados e ainda estão sendo violados, sem que nenhum dos próprios companheiros nos convidasse a criar associação para esclarecer. Então, é essa, aí vem a minha pergunta que eu faço. Se o senhor for eleito, o senhor vai dar essa... Eu falei do executivo, do legislativo. O senhor do executivo vai conscientizar, por seu exemplo, a Câmara Municipal a ouvir os servidores através das suas representatividades sindicais e associativas quando os projetos de lei enviados à Câmara, para que nós tenhamos a oportunidade. Aqui, por exemplo, nós temos inconstitucionalidade na representativa no Instituto de Previdência dos Conselhos Administrativo e Fiscal. Não teve nada desses 27 anos que fizesse corrigir essa insanidade contra os 14 mil servidores. Temos outras. Então, o que acontece? É isso que eu te pergunto. Haverá essa oportunidade de nós, todos os sindicatos, sermos ouvidos? Nós só queremos dar uma opinião. Nós somos contra, no caso da ASSIM, que só caminhamos na vertência constitucional. Nós não discutimos opiniões, ideias individuais, sugestões, presunção, suposições, não. Dentro da lei. Nós só queremos essa oportunidade. O senhor vai nos conceder. Eu tenho, graças a Deus, acredito que não é de mim. Deus me deu essa habilidade de fazer boas amizades, bons relacionamentos, por exemplo. Isso me proporcionou não ficar preso muito tempo quando o juiz Alexandre Moraes tirou minha liberdade. Naquele período não valeria somente o preceito constitucional de um deputado poder falar o que quiser em cima da tribuna, desde que não fira a honra das pessoas. Isso é um crime, tipificação criminal, e o deputado tem que responder por aquilo na vara competente. Mas, em cima de opiniões, nós estávamos imbuídos no artigo 53 da Constituição Federal. Só que nós estamos vivendo um momento difícil onde as leis não estão sendo respeitadas. E se a gente não tivesse essa disposição, essa inteligência emocional, essa relação interpessoal com os deputados, com certeza eu estaria na jaula até agora. Com essa habilidade de gostar de conversar com as pessoas, de fazer boas amizades, de conversar com todo mundo, é que nós conseguimos 24 votos. O presidente não pode votar. Eu estava preso, 24, 25, 26. Os 4 deputados que votaram contra, até hoje eu tenho um excelente relacionamento com eles. Isso não é motivo de eu fechar a cara, ligar. Eu sei que eles têm os pensamentos ideológicos deles. Eu preciso respeitar isso, porque eles chegaram pelo voto. Eles não entraram ali porque quiseram. O eleitor que eles representam quiseram que eles estivessem lá. Mesmo assim, a gente tem um excelente relacionamento. 2 deles são candidatos a prefeito de Vitória. Eu tenho relacionamento bons com eles. Isso é importante. Isso aí é fazer com que a nossa democracia seja viva. Eu preciso pensar o que eles estão pensando para poder aperfeiçoar até meus argumentos. Então, se eu fico no meu canto recalcitrante, isso não vai chegar a lugar nenhum. É como se eu assumisse o posto de deputado estadual encalacrado lá no meu andar, 4º andar, onde eu fico lá, e não quisesse ouvir as pessoas. Inclusive, lá no nosso gabinete, a gente não marca agenda. Todos que forem chegando, a gente tem que conversar. Mesmo que não tenha votado em você, não sabe quem votou em você. Então, você tem que ouvir todo mundo. E na Câmara não vai ser diferente. A mesma atitude, a mesma forma que eu tenho agido dentro da Assembleia Legislativa, de ter um excelente relacionamento com todo mundo,
a gente vai fazer na Câmara também. Primeiro com os nossos vereadores, depois com todos os demais. Eu vou citar para vocês a relação que existe entre Câmara, relação amistosa, tá, gente? Entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, citando o prefeito de Cariacica. Eu não sei qual é a realidade previdenciária de lá, mas eu sei que essa relação boa e amistosa que existe entre o prefeito e a Câmara, aquele exemplo para nós, Vitória, vai ser excelente. É o que a gente tem como conduta, é o que a gente tem como conduta dentro da Assembleia e o que a gente vai fazer com a Câmara Municipal, independente da cor ideológica dos vereadores, mesmo que eu não tenha feito um único vereador. E a gente está tendo prova do que está acontecendo lá agora, que é isso mesmo que está acontecendo. O entrosamento, que é o que devia existir aqui com a associação e o IPAM. Mas daqui para lá é tranquilo, mas de lá para cá eles não dão chance. Se o prefeito é favorável à mensagem que ele vai estar enviando para a Câmara Municipal, no caso, os pleitos dos aposentados e pensionistas, vocês vão até economizar a ida de vocês à Câmara, né? Porque só vão ter que votar mesmo. Da mesma forma que essa coisa aí que está administrando Vitória fez o que fez no começo do mandato. Porque ele tinha a Câmara, só que naquele caso ele foi um caso de subserviência, não é um caso de relacionamento interpessoal. Não existe uma amizade entre aqueles vereadores e o prefeito atual. Foi tipo assim, com as raras exceções, né? Tem os vereadores que se posicionaram contra. Ali, ao meu ver, não era uma questão de ideologia, mas uma questão de não deixar que aquelas covardias acontecessem. E, infelizmente, a subserviência daquela Câmara fez com que esses projetos passassem na folgadinha e não tivesse um debate. Acredito que não era o momento, e aconteceu tudo aquilo ali que todo mundo ficou sabendo. Foi um período muito difícil que Vitória viveu. Vai viver mais ainda se esse cidadão ganhar, porque ele vai ter dois argumentos: a reforma tributária, e depois vai querer pregar uma suposta austeridade, do mesmo modo que o tutor dele, que é o Paulo Arthur, para que ele tente depois largar essa prefeitura para uma pessoa que não entende nada de administração pública, que é da iniciativa privada. Olha só que situação nós vamos viver a partir do ano que vem. E ele vai sim, com aquela peste de que é um bom administrador, tentar ser governador do estado. Isso é um negócio muito ruim para todos nós. Não é só para a Vitória, não, para os capixabas no modo geral. Eu tenho que estar em Deus que Asolino vai ser eleito. Mas, em nome de Jesus. Pode ficar à vontade. Bom dia, deputado. Bom dia. Fala. Bom dia. Não, tá Não. Tá. Bom dia, deputado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não em relação aos aposentados. Sou aposentado, sou membro da diretoria da CIM, e duas perguntas aqui que foram recepcionadas por respondidas. Antes de ser aposentado, eu fui servidor municipal, onde dediquei 40 anos da minha vida. Eu posso dizer que eu dediquei mais à prefeitura do que à minha família. Eu trabalhava sábado, domingo, não tinha dia para trabalhar. Eu fui o gestor dos parques municipais, esses 16 parques que foram implantados. Dirijo uma pergunta ao deputado, que está na sua área como capitão da Polícia Militar, sabendo que a segurança pública é obrigação do Estado. E o município criou a Guarda Municipal. E eu estava nessa época, na administração do Luiz Paulo, quando foi criada a Guarda Municipal, e nós tínhamos um problema antes, que nós criamos os parques. E esses parques, para funcionar, e muitos deles funcionam próximos a morros, que tem quadrilhas, tá certo, traficantes, pessoas de má índole, e dentro desse parque é obrigação do poder público dar garantia e segurança àquele que está dentro da sua área. E esses parques, todos eles têm um regimento interno de funcionamento. Hora para abrir, hora para fechar, quem pode entrar, quem não pode entrar, qual equipamento pode entrar, não pode entrar, bebida alcoólica destilada, e tem uma série de restrições. E nós tínhamos antigamente uma segurança patrimonial que era particular, que na época era o CJF
servidores jurídicos fora, né? Empresa, né? E essas empresas foram tiradas e colocados servidores municipais que estavam encostados. Ele tinha perdido a função, aí você vai ser vigia do parque, a porta do parque. Porque na porta do parque todos eles se devem conhecer, tem uma guarida. E ali ficava para fazer a triagem. Criou-se a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela é auxiliar da Polícia Militar. Tanto é que o Guarda Municipal, quando prende, tem que saber chamar a Polícia Militar, né? Para recolher o cidadão que cometeu a infração. E tem a Guarda Municipal Comunitária e a Guarda Municipal de Trânsito. E era pensamento nosso que pudesse criar a Guarda Patrimonial. Porque o cidadão, quando entra no parque, a obrigação lá dentro é do município cuidar do cidadão que está lá dentro. Eu, como gestor, muitos anos, quase 27 anos como gestor desses parques, houve tráfico lá dentro, houve assassinato dentro do parque, houve roubos dentro do parque, e era necessário, a Polícia Militar nos dava um apoio. Antigamente, dentro de alguns parques, a Polícia Militar circulava e dava proteção. E um problema que houve no prefeito, a Polícia Militar tirou esses policiais dentro dos parques e ficando na mão diretamente de vigias, que não tem nenhuma experiência em segurança, não tem nenhuma. O senhor, como prefeito, acha a possibilidade de criar também, dentro dessa estrutura, uma guarda municipal patrimonial, para dar segurança ao cidadão que vai visitar aquele parque? Eu falo como cidadão da cidade, nasci nessa cidade e moro nessa cidade e frequento. Há a possibilidade de criar uma guarda patrimonial municipal para proteger o bem público? Essa é a pergunta. Excelente pergunta. A minha vice, ela é da área de meio ambiente, é uma soldada da Polícia Militar, lá de Santo Antônio. E nós temos uma sugestão de governo, para o nosso plano de governo, de atender os nossos parques através da Guarda Municipal Ambiental. Já existe em alguns municípios por aí fora, experiências de sucesso. Tinha essa mesma dificuldade que foi verificado, e os prefeitos, alguns tempos atrás, criaram as guardas municipais ambientais. A gente tem a intenção de fazer a mesma coisa. E outras modalidades também que a gente vê que dá certo em outros municípios. A guarda está ganhando poder de polícia, né? Existe uma PEC que está em andamento em Brasília. Acredito que dentro em breve, isso não é longo período, daqui a pouco, bem pouco mesmo, curto prazo, nós teremos a Guarda Municipal no artigo 144 da Constituição Federal, que trata da atividade das polícias. Ela vai ser uma polícia local, ostensiva, né? Mas a gente já vai criar a Guarda Ambiental para exclusivamente tratar de todas essas regiões, todos os parques, principalmente. É uma necessidade nossa. Além disso, foi até bom falar, nós temos um problema seríssimo que não se resolve com efetivo de guarda. Ao longo das décadas, a gente viu o descaso de governantes no desmantelamento da atividade de inteligência, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. É uma tristeza falar isso, porque a inteligência ela é muito importante para os órgãos de segurança pública. Israel só sobreviveu até hoje porque ela conta com o melhor serviço de inteligência do mundo. Quando ela errou, porque ela é falível, foi assim, erros pouco. Esse momento aí que o Hamas invadiu lá o serviço de inteligência não funcionou direito. Mas, com exceção desse, quando é que o serviço de inteligência de Israel funcionou? Todas as vezes. Agora eles atacaram lá uma organização terrorista que iria jogar centenas de mísseis do Líbano para Israel. Eles detectaram a tempo e lançaram os seus jatos, foguetes dos jatos sobre o Hezbollah. Tudo atividade da inteligência de Israel chamada Mossad. É com esse nível de expertise que a gente precisa trazer para a Vitória um serviço de inteligência
e vai detectar 4 organizações criminosas que dominam Vitória. Se a gente não fizer isso, não adianta eu colocar 1000 novos guardas que não vai resolver o problema. Porque o guarda que está ostensivo com o fardamento, com o seu uniforme, ele não vai saber se naquela dimensão qual é a facção que está atuando. Se você não entender que existem 4 organizações criminosas que dominam Vitória, você vai usar dinheiro público jogando no ralo. Não que eu não acredite em renovar o efetivo da guarda, tem que renovar, mas de forma estratégica, para que você faça um planejamento ao longo de pelo menos 25 anos. O planejamento estratégico evita que você jogue dinheiro no ralo. Eu vi que o prefeito preferiu fazer um planejamento que não é estratégico, planejamento da cabeça dele por 4 anos. Isso é um planejamento de governo que eles fazem para se perpetuar na política. O planejamento de Estado faz com que o próximo gestor não venha desfazer as coisas boas que foi criadas nessa gestão. Vamos supor, a Assunção ganhou a prefeitura, desfez todas as maldades do atual prefeito, os aposentados gostaram, os pensionistas gostaram, os funcionários purgativos gostaram, terminou o mandato dele. O outro pensa diferente, mas aí tem um planejamento estratégico, tem metas que o novo prefeito tem que cumprir. Ele não pode desmantelar o que foi feito na última gestão. Isso se chama planejamento estratégico. A gente vai pensar a cidade por 25 anos, 2025 até 2050. E na questão específica de segurança pública, nós, enquanto Vitória não tiver uma super agência de inteligência para desmantelar essas 4 organizações criminosas, Comando Vermelho, primeiro o comando da capital, né? Amigos dos Amigos, PCC, 4 organizações, elas dominam Vitória. Se a inteligência não desmantelar isso, não vai adiantar nada o prefeito fazer edital para contratar guarda, não vai resolver o problema. O problema se resolve com inteligência. Outra coisa, segurança pública é obediência. Lá no passado, isso eu aprendi no curso que eu fiz lá na Cândido Mendes. Lembra quando a Cândido Mendes estava aqui, né, na Avenida Maruípe, ali, saindo do quartel, tinha uma Cândido Mendes ali. Naquele local eu fiz um curso de engenharia de trânsito que me ensinou uma coisa muito importante. E eu levei para Icoporanga quando eu fui administrei a segurança pública lá por 15 anos. Naquele período, eu aprendi que se você obedece uma coisa que é quase universal e todo mundo obedece, a probabilidade de alguém cometer um ato ilícito era muito pequena. Até hoje no Espírito Santo, você não... No Espírito Santo, só em Vitória não, e nós vamos trazer isso para Vitória. Houve uma experiência pequena, mas ela parou no tempo. Não vou dizer que não houve, não vou falar nem o nome do gestor não. Mas se a gente mexer com uma única coisa, uma única regra de trânsito, isso aí tem que ser periódico, não pode ser por 4 anos, mas por um planejamento estratégico de pelo menos 25 anos, isso aconteceu em Brasília. Se nós mexermos unicamente com uma coisa no trânsito, a gente consegue reduzir índice de criminalidade sem onerar o caixa, contratando de qualquer forma novos agentes. Por exemplo, obedecer a faixa de pedestre. Hoje, o cidadão que atravessa a faixa de pedestre, ele não sabe como se comportar. Aquele cidadão, às vezes ele é só pedestre, às vezes ele é um motorista que deixou o carro e foi andar a pé, às vezes é um ciclista que está ali. Enfim, o pedestre não sabe se comportar, muito menos o motorista. Por quê? Porque ele não criou-se uma consciência de que obedecer aquela norma seria importante para a nossa vida, que momentaneamente nós nos encontramos como pedestres. Às vezes a gente está de bicicleta, a gente está no patinete ou qualquer tipo de modal, dentro do veículo, na moto, mas invariavelmente nós somos pedestres, mas não ensinaram a gente como seria importante obedecer aquela faixa pedestre. Uma coisa mínima que vai fazer com que você reduza, você que eu digo, o gestor público, reduza os índices de criminalidade. Porque a pessoa fala assim, eu não posso nem fazer uma coisa que é delituosa, porque se na faixa eu tenho que obedecer, porque criou na cabeça da pessoa uma cultura de obediência. Hoje em Vitória nós não temos. A gente pode até imaginar que tem, por exemplo, no Jardim da Penha a gente vê as pessoas ali, eu sempre circulo ali de manhã, mas não é algo que foi culturalmente colocado. Brasília fez isso, deu certo. Uma outra coisa também que fecha com a nossa segurança pública
é a questão da valorização do visual urbano. Isso tem que ser também constante e automaticamente periódico. Não há uma preocupação por parte das prefeituras de modo geral, e Vitória não está dentro dessa regra, infelizmente, uma regra nociva, de cultura de limpeza de ambiente público. Você vê a cidade suja, não é porque não está faltando coleta disso, não é isso que eu estou me referindo, não, mas as pichações das vias públicas. Isso aí fala para o bandido ou para aquela pessoa que está querendo delinquir de que existe uma desordem naquela cidade e é propício para ele agir, porque ele vai ficar impune. São essas 3 regras que vão fazer com que você diminua o índice de criminalidade sem criar novos postos de guarda. Não que não seja necessário a reposição dos guardas, mas de forma estratégica. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Eu gostaria de fazer um acréscimo, contar um case rapidinho. Você falou da questão da questão do serviço secreto, do nome A agência de inteligência. Agência de inteligência. Estratégia. Como é funciona? Tinha um cidadão no Parque de São Pedro, ele andava armado lá e traficava lá dentro. E todo mundo tinha medo dele. A gente denunciamos a polícia. Quando a polícia chegava, ele se evadia para dentro do mangue, então eu não conseguia prender. Então eu liguei para o comando e pedi que mandasse para lá um P2, a paisana do qual não fosse um policial uniformizado. Esse P2 entrou dentro e prendeu. Quer dizer, ele entrou como cidadão comum, ele estava armado, ele deu o flagrante dele armado, entendeu? E conseguiu prender, acabou com o problema lá. Quer dizer, uma importância do P2 trabalhar em sigilo dentro dos parques. Segundo, estava falando no trânsito, eu tive no mês passado em Fortaleza, e eles pintaram também a cidade lá, as faixas. Eu achei uma coisa interessante, que eles pintam a faixa de pedestre, recuam mais ou menos uns 5 metros e colocam a faixa do semáforo no carro. Esses 5 metros é para os motociclistas pararem ali. Se o motorista ele ultrapassar e parar na faixa do motociclista, ele é multado. Se ele parar na faixa de pedestre, ele é multado. Quer dizer, aqueles doidão motociclistas que vem querendo furar tudo e vão para frente dos carros, ele tem uma faixa onde ele pode ficar. Ele não pode ficar entre os carros, ele ficar na faixa destinada a ele. Em Vitória não foi feito isso. Foi pintada a cidade toda e ninguém teve essa ideia. Eu vi isso em Fortaleza, achei uma ideia excelente. Um amigo meu falou, não, isso aqui foi pintada essa faixa para dar garantia ao motorista e ao motociclista. Uma faixa exclusiva para ele parar a moto na frente do carro. Porque aqui não respeita, eles ficam no meio, param na faixa de pedestre, tudo. Então, é uma coisa que deu certo numa cidade, como Fortaleza, uma cidade grande, é uma coisa que também poderia ver e transportar para a Vitória. É só isso. Muito obrigado. Isso é muito importante. Eu já vi também em outros locais onde eles fazem isso. Também preserva, dá uma atenção a uma categoria que está crescendo muito, né? Que são os motociclistas que se utilizam para poder trazer sustento para suas casas. Sem falar na faixa de retenção, né? Que a maior parte das pessoas que estão nos seus veículos não conhecem. É uma linha que antecipa a faixa de pedestre. Aquilo tem que estar visível na nossa cabeça. Agora, quando isso acontecesse, a partir de janeiro, quando a gente estiver na Prefeitura de Vitória, pela vontade de Deus, nós temos que fazer isso periodicamente, utilizando uma turma que é fantástico para colocar na cabeça dos mais velhos, que são as nossas crianças. Nós temos 3 públicos grandes para conscientizar. Isso é uma turma que está pequenininha, está no CIMEI, outra que está no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Olha só que maravilha, eles vão levar para dentro de casa. Vamos levar esse ensinamento para eles lá, para que eles possam conscientizar os pais. Quantas vezes minha filha já me chamou a atenção quando eu era mais nova? Pai, isso mesmo. Às vezes você quer fazer alguma coisa, meu filho está ali para me dar uma ordem. Como é que eu vou ser mau exemplo para o meu filho? Eu tenho que criar uma boa referência para os meus filhos. Eu quero que eles sejam bons cidadãos. Então a gente tem que também conscientizar dentro das escolas. Vamos encaminhando para o final. Quer fazer os agradecimentos?
Luciana. Capitão Assunção, nós gostaríamos, no nome da CIN, de agradecer a sua coragem de estar aqui falando para os aposentados e até ativos, né? Porque, infelizmente, nem todos têm essa coragem de estar próximo das pessoas e falar. Então, nós gostaríamos de agradecer. E eu gostaria de fazer um pedido muito especial, que assim possa contar, caso eleito, na sua gestão, com a nossa participação. Desde 2021, os idosos não tiveram Alexandre de Moraes, mas tiveram proibições de entrar na prefeitura, até dias de chuva, porque estavam se manifestando lá na frente. Então, assim, que o senhor receba os aposentados, escute os ativos que estão doentes, nossos funcionários estão doentes e precisando de apoio. E os aposentados também, com todas as questões. Então, nós gostaríamos muito de agradecer, tá? E pedir encarecidamente que esteja sempre aberto a ouvir, porque isso é muito importante, tá? Muito obrigada. Luciana, obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aqui me ouvindo. Eu tenho muitas coisas que eu falo na vida, eu aprendi com meu pai. Eu devo muita obediência a ele. Foi um exemplo para mim. Eu tive nele a vontade de ser policial militar, que ele era um policial, eu achava que no máximo. Manoel Assunção. Manoel, ele é Guarani, veio para... Conheceu a minha mãe, que era portuguesa, descendente portuguesa. Ela era prima de Judite Castelo Leão, a primeira deputada mulher. E apaixonou pela portuguesa, minha mãe, Luci Castelo, um índio, apaixonou por uma portuguesa. Ele é a segunda geração de índios Guarani, lá de Aracruz, vieram morar no bairro do Ibis. Mamãe fazia, ela trabalhava lavando roupa. Né? Os mais antigos lembram das coisas de roupa e tal, levava para casa dos outros para trazer sustento dentro de casa, porque o rendimento do policial militar, se hoje está ruim, nós temos o pior salário do Brasil, naquela época era muito ruim, porque não tinha nenhum tipo de direito, nem garantia. E aí eu aprendi muito com meu pai, que fez com que nós quatro nos tornássemos bons cidadãos, e essa coisa de dever alguém como o nosso pai, é um compromisso que a gente assume, porque é como se estivesse falando na minha mente: olha o que você passou, olha o que eu passei, olha o que a sua mãe passou, você vai querer isso para eles. Então é um compromisso que eu assumo. Eu sei o que é ser funcionário público e ser maltratado durante muito tempo. E a minha mãe nem se fala, porque ela é pensionista até hoje, né? Ela sabe o que é isso, o que ela passou dentro do Janeiro Monteiro, e até antes não tem nenhum tipo de garantia, né? Esposa do policial que contribuiu durante anos sem ter direito a nada. Então, para mim foi uma grata satisfação estar aqui, vocês podem contar comigo. Se Deus olhar por nós e eu me tornar prefeito dessa cidade, eu preciso caminhar junto com vocês para recuperar, restaurar o que foi perdido e se preparar para fazer um planejamento estratégico para que o próximo gestor não queira desfazer o que nós vamos construir a partir de 2025. Obrigado.